Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma aula, hoje para estudar semelhança de triângulos no módulo 47 e 48 das páginas 102 e 103. Então no capítulo anterior nós vimos a semelhança entre retângulos e nós observamos que não bastava os retângulos terem ângulos correspondentes congruentes, eles ainda tinham que ter lados correspondentes proporcionais. Lembra naqueles exemplos? Então, na aula de hoje nós vamos ver que para os triângulos basta eles terem dois ângulos congruentes, correspondentes. Então, olha lá, de mesma medida. Então, olha lá. Se dois triângulos tiverem dois de seus ângulos correspondentes, congruentes, o que quer dizer? Dois ângulos de mesma medida, congruentes é mesma medida. A semelhança entre eles já estará verificada. Então ele está falando, e aí eu dei dois exemplos aqui, ó. Independente dessas medidas dos lados desse triângulo, olhe para os ângulos dele. Aqui o ângulo é 30 e aqui o ângulo é 60. Nesse também é 30 e esse é 60. Então, de acordo com o que foi dito aqui, se dois triângulos, como esses dois aqui, tiverem dois ângulos correspondentes congruentes, aqui é 30, aqui também é 30. Aqui em cima é 60, aqui em cima também é 60 graus. Então, isso já prova e já é necessário dizer, para dizer que esses dois triângulos são semelhantes, certo? Então, a gente vai ver também a razão de semelhança nesses triângulos de acordo com seus lados. Então, se a gente observar, de acordo com o que está aí na apostila de vocês, a gente vai observar a semelhança aí desses lados desse triângulo. Então, olha lá. Se eu observar, vamos já observar do menor para o maior. Então, vou fazer com outro tom de caneta aí. Então, se eu pegar essa medida aqui, ó, da hipotenusa, que é 7, sobre essa medida maior, que é 14, e eu simplificar, 7 dividido por 7 dá 1, e 14 dividido por 7 dá 2. Achei 1,5. A mesma coisa se eu pegar a medida 3 por 6, que é a altura deles. 3 sobre 6, que é a altura. Se eu dividir por 3, tanto a altura do menor quanto do maior, eu vou obter também 1,5. E a mesma coisa se eu pegar o comprimento. 5 sobre 10. Dividindo por 5 para simplificar e achar a fração equivalente que eu acho em ambas as três, de acordo com os lados, é 1,5. Então a razão de semelhança desse triângulo é de meio. O que quer dizer? Que o primeiro é metade do segundo. E se eu pegar as dimensões desse sobre esse, comparado o maior para o menor, eu vou observar que o 14 dividido por 7 dá 2, 6 dividido por 3 dá 2, e 10 dividido por 5 dá 2. Aí eu observo o contrário, que a razão de semelhança do maior para o menor quer dizer que o maior é o dobro do menor, certo? Então, é assim que a gente observa a razão de semelhança dos lados desse triângulo. E aí na apostila eu vou ler com vocês esse enunciado aí, porque tem um exemplo aí na apostila, só que tem um errinho aí. Então eu queria que vocês consertassem também na hora que estiver lendo, eu vou falar para vocês. Então aí tem na prática, aí tem assim, ó, semelhança de triângulos. Então olha lá, o estudo sobre semelhança de triângulos é ampliamente utilizado em áreas como engenharia, certo? Topografia, agrimensura e afins. Então eles utilizam para medir o solo de acordo com as dimensões com o formato de triângulo. Vocês vão ver aí nesse exemplo aí. Então olha lá. Podemos determinar com o uso de instrumentos adequados a largura de um rio sem que seja necessário atravessá-lo. Então a gente não precisa nem medir o rio se a gente souber pelo menos a medida de um ângulo e souber pelo menos a medida de 2 pontos aí, da distância de 2 pontos aí, que vocês vão ver nesse exemplo aqui, nesse exercício. Como exemplo, considere que o engenheiro queira saber a largura de um rio em determinado ponto. Para isso, tomou 3 pontos de referência, pontos A, B e C. Então, olha lá. Vou apagar aqui para fazer esse exemplo aí. E eu quero que vocês façam conserte aí, um detalhe aí no exercício sobre a grandeza aí de medida que foi utilizado aí. Então, olha lá.
Aí ele fala o que aí? Então ele tem, aqui tem um rio, certo? Então tem um rio. E aí ele usa as dimensões. Ele marcou um ponto C, ele marcou um ponto A, aqui embaixo, que seria a distância que ele quer saber, e ele marcou um ponto B qualquer aqui. Ele marcou um ponto B qualquer. Ele ligou do ponto A até o ponto B, que ele obteve 100 metros, e do ponto B até o ponto C, fazendo a formação de um triângulo, certo? Formando aí um triângulo. Então, olha lá. Vocês observam aí, ficou melhor aí na postinha. E aí formou um ângulo aí de 98 graus. E aqui formou um ângulo de 32 graus. Aí, de posse de instrumentos adequados para a medida de um ângulo, por exemplo, o teodolito, que é o que eles utilizam aí para medir, por meio do ponto A, ele mediu o ângulo formado com os pontos C e B. Então, esse ângulo BAC aí. Depois, caminhou 100 metros até o ponto B. E, a partir desse ponto, mediu o ângulo formado com seus pontos A e C. E chegou nesse ângulo ABC. Então, ele colocou esse ângulo ABC, que é essa abertura aqui de 32 graus. Então, mediu esse ângulo aqui, 58 graus, caminhou do ponto A até o ponto B 100 metros, e depois mediu 32 graus. Com isso, ele chegou aos pontos mostrados na figura. Em seu escritório, ele desenhou no papel um triângulo com os ângulos internos de 98 e 32. Então, olha lá, ele fez um triângulo semelhante a esse. Então, ele fez depois um triângulo semelhante a esse, certo? Então, com um triângulo semelhante a esse, ele colocou os 98 graus no triângulo que ele fez lá no seu escritório e o ângulo de 32 graus, certo? Só que ele usou outra medida, ó. Ele usou com as medidas, a variação, ele usou outras medidas aí. Depois, com uma régua, mediu no desenho o comprimento dos segmentos AB e AC. Então, olha lá. De AC, ele mediu, deu 4 centímetros. E de AB, ele mediu, deu 5,7. Só que aí está em metros. E é esse detalhe que eu gostaria que vocês consertassem. Esse 5,7 é centímetro aí na apostila, tudo bem? E aí o 5,7 centímetro. E aí a gente sabe que a gente tem que deixar na mesma unidade de medida. Tanto aqui em metro, vamos transformar aqui de metro para centímetro. E a gente sabe, ó, que de metro para centímetro, vamos lembrar aqui um pouquinho. Eu sei que um metro tem 100 centímetros, então de metro para centímetro, para transformar, eu multiplico por 100. E de centímetro para metro, eu divido por 100, certo? Ou ando 2 casas para a direita ou 2 casas para a esquerda, tanto faz, se você não quiser multiplicar ou dividir, dá na mesma, certo? Então vamos lá. Então eu vou transformar essas medidas aqui também em centímetro. Então, ou seja, para depois fazer a razão, 100 metros, para eu transformar em centímetros, eu vou ter que multiplicar por 100. Ou seja, vai ficar com 4 casas de zero. Ó, então, agora eu transformei em centímetro. E agora eu posso fazer a proporção. Então, vamos lá. Fazer essa medida corresponde a essa, certo? Então, eu posso colocar de uma forma mais prática. 4 centímetros corresponde a essa medida aqui que eu quero descobrir. Isso é igual a 5,7 centímetros. Corresponde a essa medida aqui que eu acabei de transformar em centímetro também, que é 10.000 centímetros. E eu faço essa regrinha de 3, que aí eu vou descobrir essa medida aqui do rio, que é a distância de um lado ao outro do rio. Então vamos lá fazer essa regrinha de 3. X vezes 5,7 vai ficar 5,7x. 4 vezes 10.000. Só aumentar 4 zeros na frente do 4, 40.000, certo? Centímetros. Aí eu vou lá, x é igual, vai virar uma equação do primeiro grau, onde eu passo o que está multiplicando aqui embaixo dividindo. E vou fazer mais ou menos aqui, certo? Então eu vou usar aqui, ó, sinal de aproximado. Então vamos lá fazer essa conta. Então eu vou dividir
esse 40 mil dividido por 5,7. Então, a primeira coisa, vou até colocar um pouquinho mais para cá, o 40 mil, porque eu vou ter que ajeitar aqui. Então, olha lá. Igualar as casas. Como aqui tem uma casa depois da vírgula, aqui eu tenho que acrescentar uma casa depois da vírgula imaginária que tem aqui. Então, o 400, pessoal, vou dividir 400 mil por 57. 40 é pouco, eu vou pegar 400. Então, eu vou lá. Quantos 57 cabe dentro do 400? Então, eu vou lá. 57 vezes 6. 6 vezes 7 é 42. Mandou 4. 6 vezes 5, 30. Com 4, 34. Vamos tentar mais um pouquinho. 57 vezes 7. 7 vezes 7 é 49. Mandou 4. 7 vezes 5, vocês sabem que é 35. Mais 4, 39. Certo? E aí achou 399, que ficou bem próximo. Então dá por 7. Então vai sobrar 1. Abaixo um zero é pouco. Para eu abaixar 2 zeros em seguida, eu tenho que colocar um zero aqui. Certo? E agora vem. Quantos 57 cabe dentro do 100? Cabe em 1. 1 vezes 57, 57. Para 100, sobram 43. Aí eu abaixo um zero e aí vai caber de novo 7, porque o 8 vai ficar muito. 7 vezes 57 dá 399. Para 430, sobra 31. Aí eu venho e coloco uma vírgula e aumento um zero. E eu vou lá. Quantos 57 cabe dentro do 310? Certo? Então vai caber 5. Então eu vou lá. 57 vezes 5. 5 vezes 7, 35. Mandou 3. 5 vezes 5, 25. 28. Então vai dar 285. Para 310... sobra 25. Aumenta um zero. Aí a próxima casa é 4. A gente já vai parar por aqui. Então vai dar 7.017,5. Certo? Só que isso está em centímetros. Eu quero saber a distância de um ponto ao outro do rio. Eu quero saber em metros, né? Porque em metros a medida que ele estava medindo lá, o engenheiro. Então eu vou ter que transformar isso em metro. E de centímetro para metro, eu divido por 100. Dividir por 100 é a mesma coisa que andar duas casas. Andando duas casas com a vírgula vai parar aqui, ó. Ou seja, vai dar 70,175 metros. Certo? Ou 70 metros aproximadamente, né? Então, a gente chega no fim da aula. E a aula é sobre semelhança de triângulo. Tem a ver com vários cálculos, aí até cálculos de engenharia. Então, boa sorte. E até a próxima aula e façam os exercícios aí com muita atenção.